Bom dia, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a graça de Deus estamos aqui, mais uma manhã, na presença de Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, vocês que nos assistem. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, lembrando a cada um, na quarta-feira nós teremos novamente o nosso culto. E você que ainda não fez o seu pedido de oração, você pode estar fazendo, deixando aí nos comentários. E na quarta-feira, no nosso culto de oração, nós estaremos intercedendo por cada pedido que tem chegado até nós. Quero convidá-los nesse instante a fechar os seus olhos, a curvarem as vossas cabeças e nós iremos falar com Deus. Maravilhoso, santo e eterno Deus, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos nesta manhã. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, fale profundamente aos nossos corações. Fale as nossas necessidades, visita, Senhor, cada família, cada casa. Que o Senhor coloque as tuas mãos poderosas sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, das suas filhas, de cada família que nos ouve nesta manhã. Abençoa o teu povo espalhado por toda a face da terra. Cuida do nosso país, cuida da nossa nação. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre a vida do teu povo, Pai. Nos livra e nos guarda. Nos defenda, Senhor, de todo e qualquer mal, é o que nós te suplicamos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvarmos a Deus nesse momento, e após esses louvores nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Que você possa estar louvando o Senhor aí na sua casa, e que juntos nós possamos prestar um culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória encha de vida.
Queridos, eu quero convidá-los aí onde você está na sua casa, abrir a palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 1, onde nós iremos meditar na palavra de Deus. 1 Reis 17, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. E Elias lhes disse: Não temas, vai e faz-se o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da sua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Até aí, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, grandioso e eterno Pai, diante, Senhor, da tua palavra, nós te suplicamos agora, em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito. Tome as nossas vidas nas tuas mãos. Nos dê sabedoria, discernimento e aumente a nossa fé para que possamos crer na tua palavra. Que possamos guardá-la no nosso coração e colocar em prática na nossa vida, para que nos momentos das nossas dificuldades nós possamos confiar no Senhor e saber que o Senhor cuida daqueles que o temem, daqueles que o amam e que honram o teu nome. Pai, é o que nós te pedimos nesta manhã, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amados, nesta manhã eu quero falar sobre quando o homem ou a mulher, ou quando nós estamos fortalecidos na fé. E eu vou dar continuidade, já quero deixar para o culto da noite, que eu vou estar falando também aqui sobre o profeta Elias, quando nós estamos enfraquecidos na fé. E isto acontece mais agora pela manhã, e já convido você para nos assistir à noite, quando estaremos fazendo a segunda parte, onde estarei falando sobre quando estamos enfraquecidos na fé. E pela manhã quero falar quando estamos fortalecidos na fé. É assim que inicia a história, então, desse homem chamado Elias, que vem, de uma cidade ali de Gileade, conhecido como Tesbita. A Bíblia não fala muito, da história e de quem é Elias, apenas que o seu nome significa o Senhor é Deus, e ele faz do seu ministério justo o seu nome, porque ele demonstra com o seu ministério e com a sua vida que somente o Senhor, Criador dos céus e da terra, é o único Deus existente, aonde todos os outros lugares chamados de deuses não são deuses, pois há um só Deus. Amados, e eu quero falar um pouco sobre, então, quando nós estamos fortalecidos na fé. Amados, Elias foi um profeta que viveu em torno de 850 a 880
antes de Cristo. Ele teve a sua maior parte do seu ministério com o rei Acabe, mas o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, a qual é conhecida como a mulher mais cruel que já existiu na terra, aonde o povo ali de Deus, o povo de Israel, já tinham todos se curvados ao Deus chamado Baal e serviam aos Balaíns, o Deus da fertilidade e da produtividade. E Deus então, para demonstrar ao seu povo que Baal não era Deus, porque há um só Deus, ele levanta um profeta no meio deste contexto, aonde Israel já tinha quase todos se curvados. Sabemos que a Bíblia diz que tinha Elias, e a gente vai ver isto um pouco mais para frente, e que mais 7.000 homens como ele também não tinha, mas todo o restante já tinha se curvado diante do Deus conhecido como Baal. Então Deus levanta este homem, fortalecido na fé, para vir e enfrentar com a palavra de Deus a mais cruel rainha que existiu, conhecida como Jezabel, e o seu esposo chamado Acabe. Então a palavra de Deus diz que Elias veio e disse a Acabe que por 3 anos e meio não haveria chuva na terra. Aí você vai me dizer, pastor, não está escrito isso no texto. Referência que nós temos de Tiago, capítulo 5, versículo 17, dizendo que por 3 anos e meio não caiu chuva sobre a terra. Então essa é a referência que nós temos, que Elias chega e diz isso. Então, amados, é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, depois desta breve introdução. Quando nós estamos fortalecidos na fé, quando a nossa vida está interligada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando a nossa vida está guiada pelas mãos de Deus, nós agimos como o profeta Elias. Não se fala de onde ele veio, como iniciou a sua vida, qual foi o seu contexto com Deus, não. Diz que então Elias, o tesbita, vem e se coloca diante do rei Acabe e fala para ele, olha, pelo Senhor ter pecado, pelas suas muitas maldades que tem praticado, por esse motivo Deus vai castigar a nação. Por esse motivo não haverá chuva na terra. Amados, quando nós estamos fortalecidos na fé, nós não tememos a quem vamos falar. Não importa se é um rei, não importa se ele é poderoso, se ele é forte. Quando nós estamos fortalecidos pela fé, nós somos obedientes à palavra de Deus e enfrentamos todos os obstáculos e vamos até o local onde Deus nos manda ir, nos lugares mais remotos da terra, nos lugares mais difíceis, e chegamos lá e anunciamos ao povo o seguinte: arrependam-se dos seus maus caminhos, porque senão o castigo de Deus virá sobre a terra. Amados, e quando nós olhamos para isso, ele diz aqui a palavra de Deus, e tão certo quanto vive o Senhor de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Um homem e uma mulher, quando está fortalecido na fé, ele anda perante a face de Deus, e assim que Elias diz, a primeira colocação que ele dá, sim, como eu vivo diante da face do Senhor, e porque eu vivo diante da face do Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor, e por este motivo eu anuncio a vontade do Senhor. Elias não veio anunciar a vontade dele. Quando nós olhamos para esse texto, amados, os profetas de Deus nunca fazem algo da sua autoria, nunca fazem algo designado pelo seu coração ou pela sua vontade, mas designado pela vontade do Senhor, através do teu Santo Espírito. Quando nós olhamos aqui, Elias vem e diz o seguinte: perante cuja face a qual estou, nem orvalho nem chuva haverá nesse segundo a minha palavra. Mas ele veio em nome de Deus, foi Deus que mandou isso, e nós precisamos compreender isso, amados.
Quando nós estamos fortalecidos na fé, nós vamos sim adiante, mas nós nunca falamos coisas segundo a nossa vontade, nós falamos sempre segundo a vontade de Deus. Então, para que eu e você possamos estar fortalecidos na fé, o primeiro passo que precisamos é estar diante da face de Deus. Precisamos estar na presença de Deus, precisamos estar atentos a ouvir a vontade de Deus, para irmos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Elias não foi para qualquer lugar onde ele queria ir, ele foi lá pregar no reinado de Acabe, ele foi lá confrontar os profetas de Baal, ele foi lá para pregar para que o povo se voltasse ao arrependimento. E a palavra de Deus disse então, que veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daí e vai para o outro lado do oriente e se esconde, te junta a corrente de Querite. Amados, outra questão que nós vemos, o segundo ponto, que quando nós estamos fortalecidos na fé, Deus nos manda ir, e no momento certo Deus nos manda também recuar. Deus primeiro anuncia: vai até Acabe, anuncia a ele que vai haver fome na terra, fala a ele que por 3 anos e meio não vai chover e aquela terra vai se tornar um deserto, que ali não haverá chuva, as pessoas vão perecerem, as pessoas vão sofrerem. Avisa ele. Primeiro passo, para estar fortalecido na fé, precisamos ir para onde o Senhor nos manda ir. Precisamos estar atento a ouvir a palavra de Deus em ir. Quando estamos na face do Senhor, na presença do Senhor, fortalecidos na fé, também os nossos ouvidos estão prontos para o motivo, quando Deus fala para nós, nos retirarmos, como Deus disse: olha, agora, foge, vai lá para aquela torrente de Querite, porque ali você vai beber daquela água, e pela manhã eu enviarei corvos para te alimentar, e o anoitecer a mesma coisa. Quando nós estamos fortalecidos na fé, amados, quando nós obedecemos o ir de Deus, quando nós obedecermos o recuar de Deus, ainda que a terra esteja passando por miséria e por fome, ainda que não haja sustento na terra, Deus nos manda maná do céu. A mesma coisa que Deus fez aqui, amados, demonstrando quando nós vemos lá atrás, quando o povo sai do Egito, e por 40 anos eles peregrinam no deserto, que todos os dias Deus enviava maná do céu, que Deus enviou a eles as cordonizes, que Deus mandava alimento para eles no pôr do sol da sexta-feira, e que era para eles guardarem por 2 dias, e se eles pegassem um pouco a mais, juntavam-se bicho. Assim Deus demonstra aqui, através da vida de Elias, aqueles que estão fortalecidos na fé, ainda que haja miséria na terra, que haja fome, falta de chuva e de água, eu sustento aqueles que me buscam e me temem, eu sustento aqueles que estão diante da minha face, eu sustento aqueles que atentam os ouvidos para a minha palavra, que obedecem o meu mandado de ir e também obedecem o meu mandado de recuar. Olha que coisa maravilhosa, amados, quando nós estamos fortalecidos na fé, nós conseguimos ouvir e entender a vontade de Deus claramente. E quando nós olhamos para esse contexto, naquela época, se 3 anos e meio sem chuva, dá para nós termos uma noção de como estava, então, no final desses 3 anos e meio, quando Deus volta a falar com Elias, porque diz que a água do ribeiro, da onde vinha ali, abastecido por chuva, porque ele chama de torrentes, então não era uma nascente,
mas era uma água que fluía das chuvas e dos orvalhos que caíam, a qual dependia toda a produção do povo de Israel. Então não havia mais água, secou a água. Então Deus disse para ele: agora você levanta, vai para uma cidade chamada Serepta, e lá terás uma viúva, a qual eu ordenarei que te dê comida, que te sustente. Olha que coisa magnífica. Quando nós estamos fortalecidos na fé, Deus usa as coisas improváveis do mundo para nos sustentar. Amados, quando você e eu podemos entender que pássaros, e além do mais, imundos ao conceito do povo de Israel, poderia trazer alimento para sustentar um homem de Deus. E aqui nós vemos que os corvos traziam carne pela manhã e carne ao anoitecer para que Elias comesse. Amados, Deus usa de forma extraordinária o seu sustento quando nós confiamos no Senhor. E quando havia fome, miséria na guerra, e se você continuar lendo o capítulo 17, 18 e 19, você vai entender que até o palácio do rei estava perecendo. Não tinha mais comida para os seus animais, e eles estavam morrendo. Mas para Elias, o homem de Deus, nunca faltou sustento. E quando seca a água do ribeiro, o que acontece? Deus já tinha preparado outro lugar para ele ir. Quando nós estamos fortalecidos na fé, amados, nós não olhamos para o impossível, mas nós olhamos para o céu, que é o Deus do impossível. Quando nós olhamos para isso, era tudo improvável, secou a água. Se aqui não tem mais água, vai ter água em algum lugar, mas nós não vemos Elias questionando isso. Por quê? Porque ele está fortalecido na fé. Ele está com os seus ouvidos atentos a Deus, ele obedece o mandado de ir, ele vai lá e profetiza contra Acabe, dizendo: olha, não vai chover por 3 anos e meio na sua terra, vai ter fome, pestilência e morte, e vai acontecer tudo isso segundo o que eu estou falando. Ele não tem medo do rei Acabe, ele não tem medo de Jezabel. Quando nós estamos fortalecidos na fé, nós não tememos, amados, nenhuma autoridade, nós não tememos nenhuma situação. Quando nós estamos fortalecidos na fé e estamos atentos ao mandar de Deus, não precisamos ter medo, porque Elias não tomou uma decisão por ele próprio. O que ele foi fazer era uma ordenança de Deus. Mas Elias também está pronto para recuar no momento que Deus diz: agora chega, volta, recua-se, vai para tal lugar. E ele vai lá e fica ali naquele lugar ali por anos. E Deus os alimenta todos os dias, demonstrando a ele que nenhum homem perece por falta de pão e água, se confiar no Senhor e andar na sua face e for obediente a ele. Amados, e paramos para refletir e trazer para os nossos dias: será que esse Deus que sustentou Elias fortalecido na fé, não tem mais poder para sustentar a mim e a você nos dias de hoje? Eu creio que Ele tem, mas para isso nós precisamos estar fortalecidos na fé, precisamos andar face a face com o Senhor, precisamos estar atentos à voz de Deus, precisamos ser obedientes no ir, precisamos ser obedientes no recuar, precisamos ser obedientes quando Deus diz: é momento novamente de sair e ir para outro lugar. E só que nós muitas vezes, amados, criamos um vínculo na nossa vida e não temos a coragem de agir pela fé. Se Deus nos envia, fala: mas é duro demais, como que eu vou ir falar para aquela pessoa? Amados, nós precisamos ser obedientes a Deus. E o Evangelho, através de Jesus Cristo, diz que nós temos que ir e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Jesus diz que nós temos que ir e pregar o Evangelho do arrependimento e da remissão dos pecados. Então, amados, para sermos sustentados e fortalecidos na fé, precisamos ser obedientes. Então, amados, quando nós vemos aqui a outra parte, diz que Elias então levanta e vai
até Serepta, e chegando na entrada da cidade, ele se encontra com uma mulher, com uma viúva, apegando ali alguns cavacos de lenha. E Elias então diz para ela: por favor, me traz um pouco de água, me traz uma vasilha de água, e ela vai buscar. Antes ela chegar na sua casa, Elias diz: não, mas antes de fazer isso, vai lá e me traz um pedaço de pão ou um bolo, para que eu possa comer. E essa mulher olha para Elias e responde: assim tão certo quanto vive o teu Senhor. Olha que interessante a expressão que essa mulher usa, amados. Diz que chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-lo, ela chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Ela não disse o nosso Deus ou o meu Deus, o teu Deus. Amados, essa mulher não é relatada que ela conhecia Elias, nem é relatado que ela era alguém próximo de Elias, mas Elias chega e conhece aquela mulher, e na sua expressão rapidamente, esta mulher já sabe que Elias é um servo de Deus. Então ela diz assim: tão certo quanto vive o teu Deus, não há nada para comer. Você não está vendo na minha mão? Tem 2 cavacos de lenha. Eu tenho um filho, eu sou viúva. Eu tenho apenas um punhado de farinha e uma colher de azeite para fazer um pão. E é o que eu vou fazer. Eu vou ir para dentro de casa. Eu vou comer este pão, dividir com meu filho, e vou esperar a morte chegar, porque nós vamos morrer de fome, que não tem mais o que comer em toda a terra. Você tem noção do que é isso, amados? Não era onde ela estava, a fome assolava toda a terra. Provavelmente o resto de migalha que tinha estava sob o poder deste rei e desta rainha maldosos, cruéis, chamado Acabe e Jezabel. O resto do povo estava morrendo de fome. O resto do povo estava se definhando pela falta de água e pela falta de alimento. Não havia esperança mais no meio desse povo. O Deus a qual eles criam, que era Baal, não mandava água para produzir a terra. Não havia mais fertilidade. E o povo estava morrendo. E estava se cumprindo tudo aquilo que o profeta Elias. Mas, amados, nós somos chamados para ser sal e luz no mundo. E aonde a luz chega, as trevas são dissipadas, não é isso que nós aprendemos? Então é isso que Deus leva a Elias, e aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. A luz não é Elias, a luz é Deus que guia Elias. Como uma vez eu preguei, quando nós olhamos no anoitecer e vemos uma lua cheia, todo brilhante, clareando a terra na noite escura, a gente olha e fala: olha que luz linda da lua, mas a lua não tem luz, ela apenas está refletindo a luz do sol. Nós também não temos luz, mas nós podemos refletir a luz de Cristo, o qual habita em nós. E é isto que acontece, amados, quando nós estamos fortalecidos na fé. Quando estamos fortalecidos na fé, nós estamos atentos ao ouvir de Deus e a obedecer, no ir e no retroceder, a voltar de novo e a fazer tudo aquilo que Deus manda, e levamos então, através das nossas vidas, a luz de Cristo àqueles que estão na escuridão. Quando Elias chega na casa dessa mulher, a única esperança que tinha nesta mulher era a morte, porque não havia comida nem bebida, só restava ela então comer mais um pão dividido com o seu filho e esperar a morte chegar. Mas quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Mas para fazermos isso, amados, precisamos estar fortalecidos na fé. Quando Elias chega lá e diz para essa mulher, disse assim: está certo, não tem nada aí, mas faça o que eu estou falando, em nome do Deus, o qual eu sirvo e eu creio. Faz esse pão e traz para mim, junto com a água, e eu lhe garanto, assim como vive o Senhor, o meu Deus, não faltará farinha na tua amassadeira, e nunca faltará azeite na tua botija.
Amados, aonde o homem e a mulher de Deus que está fortalecido na fé, ele chega, Deus leva sustento para ele e para aqueles que estão ao seu redor. É momento, amados, de nós, eu e você, estarmos atentos com os nossos ouvidos à palavra do Senhor. Precisamos estar atentos ao ID de Deus. Precisamos estar atentos a falar para as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos. É momento de eu e você ir e falar para aqueles que estão tortuosos, sejam eles grandes e pequenos. Precisamos estar atentos. Se Deus nos mandar voltar, voltarmos. E se Ele mandarmos seguirmos para caminhos diferentes, precisamos assim fazer. Assim como ele falou para Acabe, retrocedeu e voltou ali para o ribeiro de Querite. Assim como ele sai dali do ribeiro de Querite, ao lado do Jordão, e vai para a terra de Serepta, aonde tinha aquela viúva. Eu e você precisamos fazer isso, amados. Preguei aqui no outro sermão. Precisamos ser o quê? Forasteiros aqui nessa terra. Elias entendeu muito bem isso. Ele não tinha um lugar fixo. Ele ia para onde Deus o conduzia. Mas para onde Deus o conduzia Elias, Deus levava sinais e maravilhas junto com ele. Quando Elias chegou na casa dessa mulher e o tempo que ele ficou ali, nunca faltou azeite e nem farinha. Aquela família tinha abundância de comida naquela casa. Enquanto o mundo, ali naquele local, a região, o povo de Israel, me perdoe usar aqui o mundo, mas enquanto aquela nação perecia de fome, enquanto Israel não tinha o que comer por causa dos seus pecados, aonde estava o homem fortalecido na fé e temente a Deus, havia azeite e farinha para que ele comesse, para aquela viúva e também para o seu filho. Amados, quando nós estamos fortalecidos na fé, ainda que a peste atinja a nossa nação, ainda que a fome chegue na nossa nação, ainda que os nossos governantes sejam maus, corruptos e corrompidos e adorem a outros deuses, se nós estivermos fortalecidos na fé, atentos ao mandar de Deus, atentos a ouvir a sua palavra e a obedecer, na nossa casa nunca faltará o sustento do Senhor, porque o nosso sustento não depende do homem, porque o nosso sustento vem de Deus. Olha que coisa maravilhosa, amados. Não havia comida na terra, nem no palácio do rei, eles já estavam perecendo. Se você continuar lendo, você vai ver que o próprio Acabe sai procurar comida para os seus animais, porque não tinha mais, junto com um dos seus súditos. Mas aonde Elias estava, junto com aquela viúva, não havia falta de nada. Sabe por quê? Porque Deus era o provedor daquele lar. Deus é o que provém aqueles que o buscam e que o temem, amados. É momentos, eu e você, sermos homens e mulheres fortalecidos na fé, para que não venhamos a perecer nos dias das aflições. Amados, pode ser que eu esteja enganado, e quero estar enganado, mas parece que a nossa nação, tudo concorre para que alguns dias e meses, coisas muito piores virão. Não somente a questão virológica que está aí presente, com números exorbitantes de mortes por dia, batendo recordes mundiais, mas pelo cenário que nós vivemos, pelas questões políticas que vivemos cercadas no nosso país, esta guerra e o pecado entrando cada dia mais no meio da nossa sociedade, virão dias horríveis para a nossa nação. Virão dias aonde haverá muito choro e muito sofrimento. Então, por isso, amados, é momento em
quando eu e você devemos atentar os nossos ouvidos para a palavra de Deus. É momento de eu e você, nós, como igreja de Cristo, estarmos atentos ao falar de Deus, a obedecer a Deus. É momento de eu e você caminharmos face a face com o Senhor e esperar somente no Senhor. Porque aqueles que estiverem longe do Senhor vão perecer, mas aqueles que estiverem fortalecidos na fé, confiantes e obedientes no Senhor, o Senhor será o sustentador da casa daquele que busca e teme o Senhor. Que você possa, nesse momento da sua vida, se fortalecer no Senhor. Volte os teus olhos para a palavra de Deus, atente os seus ouvidos para o falar de Deus, abra o seu coração ao Senhor, se coloque diante dele e viva como Elias viveu, e experimente das inúmeras bênçãos que Deus tem para a vida daqueles que fazem isso, amados. Quando você continuar lendo, um pouquinho mais adiante nesse capítulo, você vê que o filho desta viúva vem a falecer. E esta viúva chega então até o homem de Deus, conhecido como Elias, e diz para ele assim: que mal eu te fiz, homem de Deus, para que trouxesse tanto mal para a minha casa? E Elias então toma o filho desta viúva nas suas mãos e sobe para o quarto. Então se entende que o quarto de hóspedes, que era costume naquela região, ficar na parte superior da casa. E diz que Elias clama ao Senhor, ao Deus de Israel, para que devolvesse a vida àquele jovem. E diz que Deus ouviu a palavra de Elias e que devolveu a vida àquele jovem. Ele toma aquele menino pela mão e traz para sua mãe e diz: toma o teu filho, ele vive. E ela diz o seguinte: hoje eu vejo que verdadeiramente tu és um homem de Deus. Amados, é momento sim, um momento singular da nossa nação, aonde as pessoas estão perdidas, onde as pessoas estão passando por necessidades, estão temerosas, como era o caso dessa viúva. Mas é momento de eu e você estarmos fortalecidos na fé e levarmos esperança àqueles que não conhecem ao Senhor. É momento de nós irmos até as pessoas e acalmarmos os corações de cada uma delas. É momento de eu e você que cremos em Deus e anunciar o Evangelho. É momento, igreja, de nós fazermos como Elias, mostrar ao mundo que verdadeiramente o nosso Deus vive, reina e é poderoso. Que eu e você possamos ser este homem e esta mulher fortalecido na fé, para que no momento de angústia e de dor da nação, possamos resplandecer a luz de Cristo e levar esperança àqueles que estão desesperados. Que possamos levar luz àqueles que estão em trevas. Mas para isso, precisamos estar fortalecidos na fé. Precisamos estar atento ao mandar do Senhor o ir. Precisamos estar atento ao recuar do Senhor. Precisamos estar atentos de retomar novamente a nossa caminhada. Que você, que eu, que nós possamos estar atentos a isso. Precisamos e é necessário, e o momento exige de nós, de sermos homens e mulheres fortalecidos na fé, conduzidos pelo poder de Deus, na obediência e na prática da tua palavra. Que Deus os abençoe o coração de cada um de vocês, que a palavra de Deus continue falando profundamente aos vossos corações, que Deus vos abençoe poderosamente, e logo mais à noite nós estaremos novamente aqui, se Deus nos permitir. Que Deus os abençoe, feche os teus olhos, curvem as vossas cabeças, vamos falar com Deus, e depois, com o último louvor, nós encerraremos o nosso culto nesta manhã. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, grandioso, soberano e eterno Pai, derrama das tuas mais ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Assim como tu orientastes o profeta Elias, orienta as nossas vidas nos dias de hoje, Pai. Nos mostre os caminhos, ó Pai, que devemos tomar.
Nos ensina, Senhor, os locais aonde devemos ir. Coloca a Tua palavra na nossa boca. Nos fortalece na fé, para que possamos resplandecer a Tua luz, Pai. Que possamos levar esperança aos desesperados, liberdade aos cativos e luz aos que estão nas trevas, Pai. É isso que nós te pedimos, desde já agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados, até a noite, se assim Deus nos permitir. Nós teremos mais um louvor e após esse louvor encerraremos nosso culto nesta manhã. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar